Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa O X da Questão. Eu sou a Gi Palerme e toda semana nós temos esse encontro marcado aqui para analisar os principais acontecimentos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba sob a ótica conservadora. Aqui, cada fato é analisado com um debate honesto de ideias. E para o episódio de hoje, nós não teremos a presença da Ellen Miziara e do Vanderlei Pelizer. Por isso, além da minha parceira Omara Paulinelli, completam o nosso time aqui, e eu já chamo para a tela essas mentes questionadoras, Robson Merola e Maurício Carneiro. Eu já quero dar as boas-vindas, né, para eles. Boa noite, Robson. Desde já, agradeço demais a sua prontidão em nos agradecer em nos engrandecer com a sua presença nessa noite. Muito obrigado, Gi, Omara, boa noite, professor Maurício, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez, viu? Boa noite, professor Maurício, muito obrigada pela presença, compondo aqui o nosso time. Muito boa noite, Gi, muito obrigado pelo convite, eu estou muito satisfeito de estar aqui na companhia de pessoas tão ilustres, seja bem-vindo, Robson. E a pauta do programa hoje está eletrizante, eu gostei demais, eu acho que vamos ter uma boa revisão dos assuntos que estão pontuando o nosso dia a dia e que vai dar início a essa semana. E tomara que essa semana seja muito profícua para todos nós. Se Deus quiser. Boa noite, Omara, muito obrigada aí mais uma vez, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos, né, Gi? Boa noite, Maurício, boa noite, Robson, boa noite a todo mundo aí de casa que está nos assistindo. Eu estou aqui, ó, impactada ainda com o fim de semana, que foi maravilhoso, as manifestações. Essa camiseta aqui, ó, está escrito Deus, Pátria e Família, só está faltando liberdade, está escrito aqui, ó, liberdade. E vamos lá, né, as pautas de hoje, achar os X da questão. Tá bem interessante hoje, hein? Não vai embora não, fica todo mundo aí. Até o final. E você e o professor Maurício, né? Vocês combinaram, os dois de amarelinho aí, ainda no clima do 1º de maio. Então, olha só, você que nos acompanha aqui sabe que o programa X da Questão é fruto de um trabalho totalmente independente. E nós precisamos do seu engajamento para que o canal cresça em relevância aqui na plataforma. Então, se você gosta de acompanhar Notícia com Opinião, semanalmente aqui conosco, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Depois de se inscrever, lembre-se também de acionar as notificações para você ser informado todas as vezes que um novo conteúdo for disponibilizado aqui no canal. Outro recado muito importante para você, antes da gente começar para valer aqui com as nossas pautas hoje, é que todo o conteúdo trazido para esse debate semanal aqui, você também encontra no meu blog, o www.gipalerme.com.br. Além de poder assistir por lá os episódios completos do programa X da Questão, até aqueles que foram censurados aqui da plataforma estão lá, você também no blog encontra em forma de artigos os assuntos que nós tratamos aqui. E outros que são postados diariamente sobre os principais fatos que impactam a sua vida e a vida da sua família. Então, para ter notícia de qualidade onde você estiver, informação de verdade quando você puder, e opinião com precisão e objetividade, se você quiser, que a gente preza pela liberdade. Acesse pelo computador, tablet ou pelo celular www.gipalerme.com.br. Então, sem mais delongas, vamos lá, começando para valer, e a gente começa o programa, não podia ser diferente, trazendo a análise aí dos nossos comentaristas sobre esse domingo histórico que a gente teve ontem. Pelo 2º ano consecutivo, o vermelho dos movimentos sindicais se encolheram e o verde e amarelo tomou as ruas no feriado do Dia do Trabalhador. Trabalhadores brasileiros retomaram as manifestações em diversas cidades por todo o país, nesse domingo, dia 1º de maio, em atos que foram organizados pelas redes sociais ao longo das últimas semanas. As manifestações pela liberdade
e contra a tirania e censura que tem sido praticada deliberadamente pelo Supremo Tribunal Federal, foram motivados em grande parte em apoio também ao decreto de graça publicado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em favor do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira, injustamente condenado pelo STF. Atos que representam também uma derrota moral para a esquerda, porque o Dia do Trabalho sempre foi monopolizado pelos comunistas, que criaram a data no século XIX para fins de luta política e ideológica, e sempre utilizaram essa data para defender não quem trabalha, mas para defender as suas bandeiras ideológicas. Robson, você conseguiu acompanhar? Como que você avalia aí essas manifestações de ontem? Então, olha o que você falou por último aí, que o Dia do Trabalho foi criado na época para não homenagear quem trabalha, mas para levantar bandeiras, né? Levantar bandeiras que dizem muito mais respeito à ideologia deles. Isso aqui no Brasil a gente vê de longa data, a verdade é essa, né? Só que a esquerda, ela tá, vamos dizer que ela tá nocauteada, olha só, ela perdeu o rumo e o prumo, né? E perdeu às vezes até o senso da história, a verdade é essa, o senso histórico e às vezes até o senso do ridículo, porque eles continuam insistindo, a esquerda brasileira especialmente, em teses que já foram derrubadas no mundo inteiro. Se você, o comunismo hoje persiste na China, porque é um regime totalitário extremamente fechado, né? As pessoas lá não têm acesso, por exemplo, à internet. A internet na China não é livre. Ele consegue lá sobreviver em virtude disso, dessa ausência de liberdade, né? Você tem Cuba, que é uma lástima, quer dizer, tem lá alguns setores da sociedade cubana, do Estado cubano que funcionam, parece que a questão da saúde lá é bem interessante, mas o restante é terrível. Tem amigos que já foram em Cuba e que ficaram horrorizados com a pobreza que é lá. Aí se você vai para a Venezuela e vem aqui para a Argentina, nossa vizinha, olha para onde foram. Chile, a mesma coisa. E a esquerda brasileira, ela não se modernizou, né? A esquerda brasileira ela ainda não conseguiu captar a mensagem de que as pessoas querem hoje a liberdade, querem trabalho, querem renda, mas querem, acima de tudo, ter condições de defender o seu pão de cada dia, né? É muito curioso, antes da gente entrar no ar, a Gi comentava a respeito de uma foto que compara a manifestação dos grupos pró-Bolsonaro, conservadores, de direita, etc., com os grupos de esquerda. É gritante a diferença, né? É gritante. E tanto a esquerda não acordou para isso ainda, para essa realidade, que ela insiste, às vezes, em trazer pesquisas que não têm a menor conexão com a realidade nossa, né? Não tem nada. Se vocês verem as últimas manifestações, falas do ex-futuro condenado, elas são ridículas, elas estão beirando a senilidade. Eles têm o maior ícone deles num cidadão que passou a maior parte da carreira política dele se locupletando. Passou a maior parte da carreira política dele destruindo o que tem de bom no Brasil. Então, a esquerda brasileira, ela precisava se reciclar, ela precisava aprender com os próprios erros e não insistir neles. Enquanto eles continuarem insistindo neles, vai ser um passeio em termos de popularidade para o presidente Bolsonaro. O perigo é que eles aparelharam o Estado. Nós temos 30 anos de Estado aparelhado, e talvez o nosso maior problema, o nosso maior erro tenha sido bater palmas para Fernando Henrique Cardoso, lá atrás. Eu estou relendo um livro dos anos 80, e nesse livro conta um episódio que o Fernando Henrique, candidato à prefeitura de São Paulo, foi dar uma entrevista para o Boris Casoy, e o Boris Casoy, na lata, perguntou para ele assim: o senhor acredita em Deus? Ele: não. Nós colocamos um presidente da República durante 8 anos para dirigir um país católico, ou que não seja católico, na época até era mais, né? Mas vamos dizer um país cristão, né? Um país eminentemente cristão, por uma pessoa que não acredita em Deus. Talvez a origem dos nossos problemas hoje esteja lá no FHC, né? A gente precisava ponderar sobre isso. Achei fantástico as pessoas irem para a rua, e é muito fácil você distinguir o que é uma manifestação da direita ou da esquerda, né? Tem tumulto, você sabe onde que tem. Não tem tumulto, vê família, vê criança, vê todo mundo organizado, você sabe onde está também, tá bom?
Com certeza, fica facinho mesmo, você tem toda a razão. E para você, Omar, o que representou esse mar de verde e amarelo nas ruas nesse domingo? Não só nas capitais, né, grandes aí, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, mas a gente teve aqui em Juiz de Fora, Uberlândia, Governador Valadares, ruas lotadas, um mar de gente mesmo. Nossa, Gi, eu achei lindo demais. Nossa, ver tudo, o verde e amarelo, não ver aquelas bandeiras vermelhas, né? Nossa, foi muito bom. E assim, num domingo, né, as pessoas se mobilizarem dessa forma, todo mundo, né, poderia estar descansando, e a multidão preferiu ir lá, lotar as ruas, né, e lutar pela liberdade, né? É muita vontade de ver o Brasil mudando, né? Eu acho que as pessoas estão despertando para isso aí. É uma luta a favor da liberdade mesmo. As pessoas começaram a despertar para isso daí. Todos nós brasileiros, assim, nós estamos assustados, né, com a perseguição que algumas pessoas estão sofrendo no país. Eu vou citar alguns exemplos aqui, 2 exemplos, né, que todo mundo conhece, é o do Alan dos Santos, que é um jornalista que teve que mudar de país, né, fugir do país, por causa da perseguição que ele sofre do Alexandre de Moraes. Ele é um jornalista, pegou sua família, foi embora daqui, está passando muita necessidade. Não, a família dele está aqui. Ele não teve dinheiro, tem 2 anos que ele não vê a família, nem a esposa, nem os filhos. Não, tem 2 anos. Quando o Alexandre de Moraes acabou com o veículo de comunicação, que era um veículo de comunicação, o Terça Livre, ele tinha um CNPJ, ele era uma empresa de comunicação, não é um canal no YouTube, como as pessoas pensam, não, tinha revista, tinha site, tinha cerca de 50, 30 funcionários, se eu não me engano, entre profissionais diretos e indiretos, trabalhando. E mais de 86, se eu não me engano, eu lembro dele ter publicado o extrato da conta bancária, que foi sequestrada pela decisão. E aí ele teve que fechar a empresa e não acertar com ninguém, com nenhum dos funcionários, nenhuma das famílias. Tem 2 anos que ele está exilado nos Estados Unidos, sem ver os 2 filhos. A última vez que ele viu o filho, era bebezinho, ainda nem falava, e a filha e a esposa. Pois é, então a situação dele é pior do que eu podia imaginar, né? Porque eu achei que ele tivesse ido com a família para fora do país. Nossa Senhora. Complicado, hein, Gi? E nós temos aí também o exemplo do Daniel Silveira, né? Que também foi uma decisão aí da Suprema Corte, né? Condenou ele justamente enquanto ela estava aí soltando bandidos. Então, assim, isso aí assustou muito a população, né? Eu acho que essa manifestação de ontem tem muito a ver com esses 2 casos aí. Então, eu fico muito feliz em ver, né, que milhares de brasileiros aí foram às ruas, lutar pela sua liberdade, lutar pelo Brasil, né? Estão defendendo os interesses de todos nós, né? E, inclusive, daqueles que são de esquerda, que acham que a gente está lá dando bobeira, né? E então, tá todo mundo defendendo os seus interesses também, tá? Então, assim, é urgente que nós, brasileiros, a gente se levante o mais rápido possível para defender a nossa liberdade aí, tá? Porque eu acho que sem liberdade não tem vida, não, tá, gente? Eu prefiro morrer do que perder minha liberdade. E ontem, vendo essa manifestação dos conservadores, ai, gente, dos patriotas, lutando as ruas, assim, nas principais cidades do Brasil, teve nas menores também, mas nas maiores foi bonito demais, gente. O drone da Jovem Pan passava por cima, assim, ó, um mar de gente mesmo. Então, assim, vendo essas pesquisas, essas manifestações aí, quem que acredita em pesquisa, gente? Esse povo deve achar que a gente não tem nenhum neurônio para poder acreditar em pesquisa. Né? Porque a pesquisa melhor do que essa daí, povo tudo na rua, né? Agora, eu vi o Bolsonaro no meio do povo, né? E aquela multidão de pessoas de verde e amarelo, e vi o Lula entrando num carro preto, de vidro preto, sabe assim? Não querendo nem falar com ninguém.
é o primeiro lugar das pesquisas, né, gente? A diferença de um para o outro é gritante. E eu vi alguns comentários nas redes sociais, que eu queria comentar aqui, dizendo que o movimento de ontem, né, que a direita nem deveria estar presente lá, porque a maioria é rico. A maioria que estava lá era rico, que era burguês, que era... que ricos nem deveriam existir. Olha para você ver. Né? Agora eu pergunto para essas pessoas aí da esquerda, que tem esse pensamento, se não fossem esses ricos, a classe média, né, como que a gente ia levar o sustento para nossas casas? Porque são esses ricos aí, que a esquerda odeia, né, a classe média, é que dá emprego, gente. É que sustenta esse país. Né? Então, esses ricos aí, se não existisse eles, como que vocês iriam viver? Ia viver de quê? Do Estado? Do Bolsa Família? Da esmola do Estado? Não é possível, gente. Vocês iriam trabalhar onde se não fosse a classe média? Vivem dizendo aí que odeiam o capitalismo, né? Mas adoram um celular aí de última geração, né, gente? Então, assim, hoje eu li algo também que eu queria falar aqui, é um comentário que eu vi, que eu recebi, bem ácido, assim, mas que faz a gente fazer uma boa reflexão com relação ao capitalismo. Vou ler rapidinho para vocês aqui. O capitalismo é o sistema econômico mais excludente que existe, que já existiu. Ele exclui o preguiçoso, o folgado, o encostado, o espertinho, o molenga, o abutre, o puxa-saco e toda a corja que busca viver e enriquecer sem trabalhar. A única pessoa que é incluída nesse sistema é o trabalhador. Francisco Cardoso escreveu isso. Então, assim, nesse 1º de maio, né, a minha homenagem aos trabalhadores, né, a quem produz e arregaça as mangas, né, seja onde for aí. Robson, antes de chamar o Maurício, você está querendo pontuar algo aí? Não, é só para falar. Ô, Mara, você está enganada. Esse mar de gente que você viu na rua, que o drone filmou, não é gente, é tudo robô. Tudo robô. É a turma que fica nas redes sociais, os robôs da rede social. Agora tem como é que fala? Ô, professor Maurício, ajuda aí. O robô com aparência de gente, como é que é o nome que a gente vê nos filmes de ficção? É esses caras aí agora. Esse é tudo robô. Né? É tudo de mentira, tem nada a ver. Tudo robô. Professor Maurício, como é que o senhor avaliou aí esse domingo? Comentar que não foi combinado com o Mara para que a gente viesse de amarelo, mas eu estou de amarelo, mas um amarelo assim mais descoradinho, por causa da idade, sabe? Essas coisas, a camiseta é antiga, né? Então, como eu também sou antigo, então isso vai descorando, mas o patriotismo é pujante, sabe? Eu acho que esse Dia do Trabalho de 2022 comemora a liberdade. Né? Comemora a liberdade. E a liberdade, hoje, no mundo ocidental, ela está exatamente, decorre diretamente das redes sociais. Se não houvesse a internet, se não houvesse as redes sociais, nada do que está acontecendo hoje no mundo seria possível. Então, a liberdade que as redes sociais permitiram, onde a gente pode colocar as nossas ideias, podemos fazer convocação, porque se dependesse da imprensa, isso jamais aconteceria. Quais foram os destaques hoje na imprensa nacional a respeito do dia de ontem? Insignificantes, não é? Eu não segui os jornais, mas eu acho que talvez, né, esses jornais mais ideologizados devem ter dado muito mais repercussão à fala do Lula, a manifestação do Lula, do que a manifestação dos brasileiros. E aí, o que a esquerda faz no mundo todo? Ela reescreve a história. Ela reescreve o tempo todo. Então, eles querem reescrever a nossa história.
ao ponto de dizer que vestir amarelo é uma atitude fascista. Ora, bolas. E vestir vermelho é uma atitude o quê? Né? Então, e Alckmin cantando, participando de uma cerimônia do PSB, cantando a Internacional Socialista depois do hino brasileiro. Né? Olha, é lamentável, né? A imprensa que a gente tem. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus, as redes sociais vieram para nos dar voz, para nos dar palanque. E parabéns, Elon Musk, que comprou o Twitter. Né? Todo mundo a gente vê pelas redes sociais, todo mundo dizendo que apareceram não sei quantos contatos e tal, 65 mil, 100 mil. Como eu só tenho uma conta no Twitter e não publico nada, eu ganhei mais um seguidor. Achei ótimo, entendeu? Eu não sei onde é que esse seguidor estava parado, porque eu não publico nada no Twitter, nem no Instagram, eu não tenho tempo, né? A rede social, apesar de eu ter conta nessas plataformas, eu não publico nada lá. De vez em quando eu retuito ou reposto alguma coisa no Instagram, mas é muito raro. Eu fico mais no Facebook, porque eu tenho uma liberdade maior para escrever no Facebook, e já tem uns 6 meses que o Facebook não me censura, né, porque eu já fui censurado várias vezes. Mas parabéns, Elon Musk, de ter comprado essa rede. Pode comprar o resto, entendeu? Compra tudo, né? Porque ele é um cara que preza pela liberdade, né? E eu acho que é isso. E o mais gostoso desse 1º de maio da liberdade, da força política, de ser patriota, de vestir com orgulho uma camisa amarela, de ir para a rua, defender os seus princípios, é saber, né, que nós não estamos sozinhos mais, que existe um batalhão de gente. E esse batalhão de gente prova o tempo todo que existe todo um complô por trás da mídia, por trás de tudo que é estabelecido por aí, para vender uma imagem falsa de que nós estamos errados e de que nós somos minoria e de que nós vamos pagar pelos erros deles. Tá? Então, olha, muito bom que seja esse 1º de maio, o primeiro 1º de maio de todas as liberdades. Parabéns para quem foi na rua, parabéns quem vestiu verde e amarelo e parabéns para quem for à rua novamente defender essas causas que são legítimas. Com certeza. Omara, quer acrescentar algo? Eu só queria acrescentar aí, Maurício, que a Dilma falou que o Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares, né? E que ela baixou no celular dela de graça, não pagou nada, porque deu bobeira. É claro que é um meme, tá, gente? Ai, meu Deus do céu. Eu sou suspeito para falar, porque eu não sei como é que essa senhora conseguiu ser presidente do Brasil. E na época, eu falava, como é que pode, né? Quer dizer, como é que pode, né? E ela foi. E as pessoas não viam que ela não piorou, ela aprimorou. Ela aprimorou. Assim como a minha camisa desbotou ao longo do tempo, a inteligência dela aprimorou para besteira, né? Quer dizer, ela produz, mesmo que ela não tenha falado isso é típico da mentalidade dela, né? Então, tem uma história dela de que o pessoal falou para ela, mas isso está na nuvem, né? E ela deu uma entrevista, mas que nuvem? Eu sei lá que nuvem que está. Quer dizer, triste. Ela foi nossa presidente. A estocadora de vento. E que tentou colocar a pasta de dente de novo no dentifrício. Oh, Senhor, como é que pode, né? Ainda bem que a gente melhorou, ainda bem que a gente acordou. Olha, antes da gente seguir para o próximo assunto, eu quero convidar você para interagir conosco. Aqui no YouTube, nos comentários, vem aqui, diz o que você está achando, pontua lá conosco para enriquecer o nosso debate, ou você pode ainda entrar em contato conosco nos nossos perfis nas redes sociais.
deixando sempre o seu ponto de vista sobre os assuntos que são tratados a cada episódio e também a sua sugestão de pauta para um próximo episódio. Envie para nós aqueles assuntos que você sabe que as mídias tradicionais convencionais eliminam dos seus noticiários ou, quando abordam, usam um viés ideológico que tira o fato do foco. Então, para contatar o Robson, basta você digitar @Merola de Campos. O Maurício você encontra no @Maurício Carneiro. A Omara você encontra no @OmaraPersonal. Ou você pode entrar em contato comigo pelo meu perfil, que é o @Gi com I, Palerme também com I. Contamos com as suas sugestões. Você pode vir fazer o programa o X da Questão conosco. Seguindo, então, com mais informação e opinião. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, esteve em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no último sábado, 30 de abril. Como já fez em anos anteriores, ele participou da abertura da 87ª edição da Exposição Internacional de Gado Zebu, Expo Zebu, um dos eventos mais importantes do agronegócio do país. Em meio a uma multidão de apoiadores que o esperavam desde antes do sol aparecer, o presidente desembarcou no aeroporto Mário de Almeida Franco. Na carroceria de uma caminhonete, o presidente seguiu rumo ao Parque de Exposições Fernando Costa. Milhares de apoiadores acompanharam o trajeto de moto e de carro. As ruas e avenidas por onde o comboio passou estava ladeada por centenas de pessoas que acenavam ao presidente. Em um ponto do trajeto, o comboio parou, o presidente desceu para ir ao encontro da população. Ele foi erguido nos ombros de um dos apoiadores e acenou para centenas de pessoas que o cercavam. Já no Parque de Exposições, o presidente também foi recebido por uma multidão que o aguardava. Fazendo referência à facada sofrida em Juiz de Fora, durante a campanha eleitoral de 2018, ele abriu o seu pronunciamento dizendo ser renascido em Minas Gerais. Você sabe que eu sou nascido em São Paulo, criado no Rio, mas renascido em Minas Gerais. Um estado que me arrepia, estado que me orgulha pelo seu povo, sua gente, seu futuro, a sua pecuária, a sua agricultura, as suas Minas Gerais. É um estado de referência para todos nós. Tanto é verdade que na política, para ser presidente, tem que ganhar em Minas. Em outro ponto do discurso, o presidente ressaltou que não há orgulho maior do que ser recebido por autoridades em outros países com um tapete vermelho. E o que nós queremos é fazer com que o Brasil cada vez mais marche para a modernidade e esteja ao lado daqueles que produzem em nossa pátria. Não há orgulho melhor ou maior do que aquele, ao visitar outros países, sempre acompanhado dos meus ministros, ser recebido lá sim com tapete vermelho. Há poucas semanas, a presidente da OMC nos procurou pedindo mais alimentos. Terão mais alimentos, com toda certeza, que ano após ano aumenta a nossa produtividade, quer seja na agricultura, quer seja na pecuária. Isso é um trabalho de todos vocês, povo brasileiro, que trabalha, que investe, que acredita, tem fé e quer o seu país cada vez melhor. Nenhum presidente passou por crises tão difíceis como nós juntos atravessamos. Quer seja a questão da pandemia, a seca e até mesmo a guerra a 10.000 quilômetros de distância, mas que tem reflexos para todos nós aqui no Brasil. Estamos mais que resistindo, estamos vencendo, porque acreditamos no povo brasileiro. Vocês são realmente a locomotiva, vocês são a força
Bolsonaro disse ainda que tem certeza que o verde e amarelo veio para ficar. Obviamente, aqui é um país quase totalmente cristão, que acredita no Criador, que rende homenagens a Ele, que reza com Ele para o bem de todos nós. Pela primeira vez na história, nós temos mais que um presidente, um governo e alguns e outros poderes, como um aqui, o presidente da Câmara, que acredita em Deus, respeita seus militares, defende a família brasileira e deve lealdade ao seu povo. Podem ter certeza, o norte para nós, quem dá são vocês. E assim sendo, nós colocaremos cada vez mais o Brasil no local do Estado que ele merece. Maurício, essa eu começo por você. Como explicar esse carinho das pessoas lotando ruas para encontrar o presidente? Da onde vem esse carisma, esse carinho que as pessoas demonstram por ele? Pois é, eu acho que a gente tem que fazer uma análise pegando o presidente antes de ser presidente e depois de ser presidente. Ele defendia valores que a esquerda abomina, todos eles. Ele era perseguido dentro do Congresso, né? Ele foi achincalhado por uma deputada do Rio Grande do Sul que o acusou de crimes absurdos, né? E então como ele era uma voz dissonante, a imprensa e a esquerda principalmente a imprensa de esquerda o denegria o tempo todo. Até eu, né? Eu olhava o deputado Bolsonaro com grandes reservas, né? Eu pensava, meu Deus, mas ele é tão tosco, tão bruto, né? Como é que ele consegue conviver com as pessoas que estão à volta dele, sempre falando o que ele pensa, sem pensar duas vezes, da maneira mais crua possível. No entanto, depois de décadas de mentira e enganação, eu acho que essa simplicidade dele, e principalmente essa sinceridade, acabou cativando a população. Porque no Brasil existe uma minoria rica, tudo bem, sem problema nenhum. Existe uma minoria que se diz intelectual, e aí ela se divide, né, numa parte desigual, porque a maioria dos ditos intelectuais são de esquerda, propagam e professam a ideologia de esquerda. Existe uma outra parte dessa intelectualidade que entende o mundo de uma maneira diferente, de forma mais conservadora, né? Uma outra pequena maioria, mas muito pequena, talvez tenha pensamentos mais à direita, mas jamais de extrema direita, ao passo que não existe esquerda ou extrema esquerda, tudo é extrema esquerda, né? Não há diferença, né? Eles chamam de direita e extrema direita, né? Tentando nos separar, né? Mas a esquerda não tem esquerda, extrema esquerda, é tudo extrema esquerda. Eles defendem a mesma coisa, com maior ou menor intensidade. O projeto deles é um só. O projeto da esquerda é um só. Tirar a liberdade, colocar o Estado na condução da sociedade, que é uma coisa que nós não concordamos, né? E não precisa ser de extrema direita para concordar ou discordar disso. É uma coisa lógica, né? Isso nasce com a Revolução Francesa, esse pensamento, isso nasce com a Revolução Francesa, e a gente sabe o que a Revolução Francesa deixou, o saldo dela, né? Ela volta novamente em Paris em 1800 e alguma coisa, na Comuna de Paris, tentando fazer a mesma coisa, né? E aí vem toda a escrita da esquerda com Marx, Engels, né? E depois outros autores, né? Que tentam defender esse procedimento de o Estado tomar conta de você. Não. Quando eu nasci, eu fiz um contrato com o Estado, um contrato social. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu trabalho, pago imposto, você cuida de mim. E ponto. Cuida de mim me dando o básico, porque o resto eu corro atrás.
e vou continuar pagando imposto para você cuidar daqueles que estão menos necessitados. E é isso, e nada mais do que isso. Nenhum direito e nenhum dever além desse, né? Então, o que acontece? Bolsonaro, com a sua simplicidade, com a sua franqueza, ele conquistou os brasileiros. Nós precisamos... A coisa que eu mais gosto é franqueza, é falar direto. Eu não gosto de... Sabe, eu me lembro daquele livro do Machado de Assis, lá da Capitu. Machado de Assis dizia, ela era dissimulada. Que coisa pior do que você ter um relacionamento dissimulado? É muito ruim. Então, imagina um presidente dissimulado, uma agremiação política disseminada que fala uma coisa e faz outra. E o pior de tudo, Bolsonaro não fala povo, ele fala brasileiro. Ao passo que a esquerda diz o povo, eu represento o povo, eu quero o povo. Não, que povo? Nós somos todos brasileiros, independente do extrato social ou da condição financeira onde a gente está, da cor e das opções pessoais. Somos todos brasileiros. E o governo precisa trabalhar para os brasileiros, não é para o povo. Não existe povo. Povo é uma criação da esquerda. Existe cidadão brasileiro, todos temos os mesmos direitos, todos temos os mesmos deveres e todos devemos encarar o Estado como nosso empregado e não o nosso patrão. Parabéns, Bolsonaro, você mostrou que a gente pode ser diferente e pensar diferente e, principalmente, defender essa bandeira. Mara, sua vez aí de avaliar essa vinda do presidente na Exposebu? Gi, assim, eu nunca na minha vida eu vi algo parecido com esse fenômeno que acontece aonde o presidente Bolsonaro vai. Nunca na minha vida eu vi um presidente arrastar multidões, assim, no mundo inteiro, eu nunca vi. Nunca vi. Se vocês viram, vocês me falem aonde aí para eu poder pesquisar, mas eu nunca vi na minha vida um presidente arrastar multidões como ele arrasta. Eu vou contar uma historinha para vocês aí. Lá em 2018, né, eu nem me importava com política, nem pensava em nada, não. Assim, eu simplesmente vivia minha vida, sabe? Eu deixava aí a política por conta dos políticos e seguia minha vida, né? Eu nem lembrava quem eu tinha votado na reeleição passada, pra vocês terem uma ideia. Então, alienada, assim, que eu era. Acho que eu e muitos brasileiros aí, né? E eu confesso para vocês que o meu voto em 2018 ia ser no Amoedo. Eu ia votar no Amoedo, sabe? Porque eu tinha medo do PT ganhar. Então, eu falei assim, vou votar no Amoedo. E olha o meu nível de ignorância, né, gente? Na época. Aí uma amiga minha virou para mim, até agradeço ela hoje, chama Ítala, obrigada, Ítala. Ela falou para mim assim, Mara, em quem você vai votar? Eu falei, no Amoedo. Ela, não faz isso não, pelo amor de Deus. Não faz isso não. Eu falei, ela pegou e falou assim, vota no Bolsonaro? Eu peguei, você tá louca? Vou votar naquele doido daquele jeito? Não vou votar nesse homem, não. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro. O que a gente está cansado de ouvir, que o pessoal fala dele aí, né? Então, a esquerda adora falar, né, que eu digo. Mas, como essa amiga minha, que era da minha extrema confiança, me pediu, e eu não entendia bolhufas de política, eu falei assim, eu vou votar nesse cara, vou arriscar, né? Mas se ele fizer besteira, eu te mato, falei para ela. Ai dele, se não fizer o certo, né? Aí, gente, depois que o Bolsonaro tomou posse, né, é que eu fui acompanhando as atitudes dele, né? Percebi o quanto eu estava enganada. Foi em 2018 que eu me despertei para a política, né? Que o Bolsonaro, ele começou a abrir os olhos de todos os brasileiros, né? Ele, aliás, para tudo, ele abriu os olhos. As máscaras começaram a cair, assim, na nossa frente, né? Na frente de todo brasileiro, né? Então, foi através do Bolsonaro que a gente descobriu o quanto a gente foi enganado durante todo esse tempo. A gente foi enganado aí pela mídia, por esses artistas aí que a gente achava, né, que
Eles influenciavam a gente em tudo, né? Os artistas. E a forma como o Bolsonaro é atacado 24 horas por dia, né? A forma como ele defende a nossa liberdade, né? Mesmo sofrendo todos esses ataques, ele não desiste de nós, né? Ele é o mesmo desde sempre. Então, isso tudo foi conquistando a minha confiança e eu tenho certeza que de todos os brasileiros, né? E ele não mudou hora nenhuma as convicções dele, não mudou os seus valores, ele é o mesmo, desde o princípio que eu comecei a observar o Bolsonaro. Então, isso ganhou minha confiança, ele ganhou minha confiança, e eu acredito que a da maioria dos brasileiros, né? E, como o Maurício mesmo disse, ele é um homem de fala ríspida, é um homem, né, que fala o que vem na cabeça dele, né, não tem trato nas palavras, mas ele entra em qualquer lugar, ele come em qualquer lugar, em qualquer boteco, ele está no meio do povo, sabe? Ele não faz distinção de ninguém. É um homem simples, e isso aí, o povo se identificou com ele, sabe? Um presidente, gente, que jamais existiu. Aonde vocês viram um presidente como Jair Bolsonaro? A gente precisava de uns 100 Bolsonaros aí, né, no mundo inteiro, para dar um jeito. Então, por isso que eu acho que ele é tão amado, sabe? O povo cansou de tapinha nas costas, de fala bonita aí, de político que aparece de 4 em 4 anos, sabe? E eu acho que o Bolsonaro, ele mudou a política desse país, sabe? Ele despertou em nós o patriotismo que estava esquecido, sabe? Ele trouxe Deus, ele trouxe Jesus para a política, para o cenário político, sabe? Então, assim, quando que a gente ouvia políticos falarem em Deus como acontece hoje? Então, assim, eu me sinto muito representada por esse presidente, sabe? Eu acho que o povo brasileiro também se sente representado por ele. Eu rezo todos os dias pelos governantes, assim, especialmente pelo Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, ele precisa ser muito forte, né? Para resistir aí a tantos ataques, porque ele é o último obstáculo aí para o comunismo nesse país, tá? Então, eu só lamento não poder ter ido nesse berabão aí, né, e da próxima, se Deus quiser, eu quero estar lá, tá? Bolsonaro, melhor presidente que nós já tivemos, melhor presidente da história desse país, é a minha opinião, e, assim, foi o melhor voto da minha vida, tá, gente? Desculpa aí. Antes da gente chamar o Robson, Maurício, você está querendo pontuar algo aí? Sim, eu gostaria de comparar a atitude do Bolsonaro com, por exemplo, a atitude do Ciro. Nós vimos a semana que passou o Ciro Almeida, lá em Ribeirão Preto, agredindo um eleitor, né? Quer dizer, o Bolsonaro apanha o tempo todo, de todo mundo, exceto dos brasileiros. Né? Os brasileiro patriota que vai à rua, que acha que o amarelo nos representa, esse não bate no Bolsonaro. Tem críticas aqui, pontuais e tal, que eu acho que é natural. Mas o Bolsonaro, em toda a carreira dele, ele nunca agrediu fisicamente ninguém que eu saiba. E, no entanto, né, o candidato a presidente, a tal terceira via é capaz de agredir um eleitor. Então, essa é a diferença entre o bom político e o mau político. Né? Então, parabéns, Bolsonaro. Você, essa semana, é a Semana da Liberdade. Várias coisas aconteceram, né, antes desse 1º de maio. Várias coisas aconteceram, inclusive a máscara do Ciro, né, se desmanchando. Agora vamos ver se a imprensa vai reproduzir isso. Jamais, né? E por aí vai, é só isso. Robson, como é que se avalia aí esse entusiasmo que ele levanta, esse patriotismo que ele exala, faz as pessoas exalarem? O Maurício falou muito bem, o Omara também, mas para resumir tudo, tem uma palavrinha que talvez se explique esse carisma que o Bolsonaro tem, aliás, não é nem o carisma dele, né? Mas que explica por que ele movimenta tanto os brasileiros, que é coerência. O Bolsonaro é o Bolsonaro desde
o primeiro mandato dele, desde quando ele decidiu largar o exército na qualidade de capitão para ser candidato pela primeira vez. Essa coerência do Bolsonaro é que faz as pessoas acreditarem nele, né? O Bolsonaro ele não vai de acordo com a maré, ele não toma os posicionamentos dele para agradar A, B ou C, ele toma os posicionamentos dele de acordo com a consciência dele. Agora, é óbvio que como bom político que ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa que sobreviveu quantos mandatos na Câmara Federal e agora na primeira eleição para presidente, com tudo contra ele, absolutamente tudo, ele foi lá e ganhou a eleição. É óbvio que ele conseguiu encaixar para si uma pauta que é sincera para ele, porque não se consegue fingir sinceridade desse jeito, tá? É uma pauta que é cara para ele, mas que era uma pauta que os brasileiros estavam querendo ver de novo, que é o retorno de valores tradicionais, valores da família, os valores cristãos, né? Que é o retorno da livre iniciativa, de um Estado menor, de mais liberdade, de mais patriotismo, e assim por diante. Então, isso o Bolsonaro conseguiu, por essa coerência dele demonstrada ao longo de décadas, chegar no ponto que ele chegou hoje, né? Eu vi uma comparação que ele parece massa de pão, quanto mais bate nele, mais ele cresce, é mais ou menos por aí mesmo. O Bolsonaro, ele me parece que ele é a pessoa certa, ele é o homem certo, na hora certa e pelos motivos certos. Ele encarnou isso. Lamentavelmente, o pessoal da esquerda não consegue entender isso, inclusive tentaram parar ele até com aquela tentativa de assassinato que ele citou, né, na Exposebu no último sábado. E tem gente que duvida, tem gente que ele não tomou a facada, que aquilo foi uma encenação, que onde já se viu um negócio desse? Olha, cada um acredita naquilo que quer. Eu tinha um tio, por exemplo, que achava que Neil Armstrong não tinha pisado na Lua, tá? Direito dele. Agora, as pessoas precisam ter um pouco de senso crítico, volto a dizer, né? Quem defende determinadas ideias hoje tá passando ao largo do senso crítico, tá perdendo o bonde da história, né? Nós estamos hoje, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, dominados por uma minoria muito barulhenta, que impõe o seu pensamento para nós, né? E que, com isso, nós perdemos nossa liberdade de expressão. Citaram aí o caso do Alan dos Santos. Eu cheguei a dar entrevista no Terça Livre, participar de debate do Terça Livre com a Bia Kicis, que hoje é deputada federal, tá? Alguns anos atrás. Eu conheço a história do Alan. Cheguei a encontrar com ele lá em Brasília em alguma manifestação lá, aquelas manifestações na época do impeachment. Acho até que o professor Maurício Carneiro esteve lá algumas vezes também. Acho que sim, não tenho certeza. Mas, enfim, foram nos tirando algumas pequenas liberdades, algumas pequenas possibilidades até de exprimir a nossa opinião ao longo dos tempos, que se cristalizou com mais intensidade agora durante a pandemia. Algumas coisas você não podia falar, se abrisse a boca você era censurado, você não podia emitir sua opinião, você foi proibido de sair de casa, você foi proibido de trabalhar, você foi proibido de visitar seus pais idosos, você foi proibido de tomar ar, você foi proibido de sentar numa praça e sem o menor fundamento científico, absolutamente nenhum, né? Mas por quê? Porque se resolveram, vamos fazer um experimento social. Então o vírus não existe. Não, doutor, claro que existe. Agora, meu filho, se você quer ficar protegido do vírus, faz o seguinte, entra naqueles laboratórios lá de estudos biológicos, de tal, com aquela roupa toda, com aquele tubo de oxigênio atrás, ali você está protegido. Porque aqui de fora essas máscaras de pano não protegem, não. Já tem estudos, inclusive, nesse sentido, né? Mas, enfim, o Bolsonaro, ele consegue isso, ele consegue captar o sentimento popular e transformar isso em palavras e atitudes que nos conduzem a uma nova era, né? Não é à toa, não é por acaso que onde ele chega, se o Bolsonaro desembarcar em Ibiá agora à noite, segunda-feira à noite, desce o Bolsonaro em Ibiá, enche de gente onde ele descer ali, tá certo? É isso que eu penso. E eu comungo ipsis litteris do que vocês disseram. Maurício, você está querendo acrescentar algo aí para a gente partir para o próximo assunto? Eu acho que a gente não pode deixar de elogiar a capacidade de aprender do presidente. O quanto ele aprendeu ao longo desse tempo e o quanto ele está aprendendo sendo presidente, né?
E ele é uma pessoa tão honesta que ele diz, isso eu não sei. Como eu sou professor, né, às vezes eu me deparo com questões colocadas pelos alunos e eu digo, não sei, porque ninguém sabe tudo, né? Então essa sinceridade dele, eu não sei, fulano de tal sabe mais que eu. A economia é com Paulo Guedes é que sabe. Aí, numa entrevista recentemente, ele disse, eu aprendi muito com o Paulo Guedes, eu não sabia nada disso. Então, quer dizer, essa capacidade de aprender, de estar pronto para o inesperado, né? Isso se chama inteligência emocional. Há muito tempo atrás eu li um livro chamado Inteligência Emocional, que eu percebi como é a reação das pessoas que pensam positivamente. Elas reagem positivamente ao inesperado. Elas não reagem com revolta, com agressão, elas reagem positivamente. Pensa e procura uma solução. Então, isso é o Bolsonaro. Ele aprendeu com as diversidades e continua aprendendo o tempo todo. Parabéns, Bolsonaro. Robson? É só porque ele está aprendendo, mas ele está ensinando também, viu, professor Maurício? Aqui, ó, fiquei sabendo o seguinte, que a Rosa Weber deu 10 dias de prazo para ele explicar o indulto para o Daniel Silveira, né? Aí diz que ele vai simplesmente devolver uma Constituição Federal para lá, com a marca lá no artigo 84, e o requerimento, junte-se aos autos, que é prerrogativa do presidente da República. Quer dizer, ele está ensinando. É óbvio, mas aí, professor, é claro, o Bolsonaro, alguém que é uma pessoa extremamente gabaritada no direito, inclusive e especialmente no direito constitucional, foi lá e virou para ele e falou, olha, fica tranquilo, deixa eles condenarem, que a última palavra do presidente está aqui. Né? Então, ele está aprendendo sim, mas ele tem ensinado muita gente por aí, especialmente ensinado o que é ser um verdadeiro democrata. Tem muita gente por aí que diz que é democrata, mas na prática são tiranos, são ditadores. Não consegue conviver com quem pensa diferente. Não. Tem que nos calar a qualquer custo. Olha, antes da gente seguir para o próximo assunto em pauta, eu quero convidar você mais uma vez para entrar lá no aplicativo Telegram e acionar lá o nosso canal, entrar no nosso canal. Você que ainda não tem o Telegram no seu celular, por favor, considere baixá-lo. Ele é um aplicativo bem interessante e lá, por enquanto, ainda há liberdade de expressão, não tem assunto proibido. Então, todos os vídeos que são cortados aqui do programa, depois que o programa grande, ocorre a estreia do programa grande aqui no YouTube, os pequenos temáticos que são cortados, que sobem também para o YouTube, eles também são disponibilizados lá e fica mais fácil até para você nos ajudar compartilhando. Basta você instalar o aplicativo que é gratuito no seu celular. Em seguida, você usa a lupinha para encontrar programa O X da Questão, tá bom? Vamos seguindo em frente. Agora, tratando de um assunto local que movimentou as redes sociais nessa última semana. A sindicância interna sigilosa, aberta pela Prefeitura Municipal de Araxá, para investigar a denúncia de distribuição e uso de insumos odontológicos vencidos para procedimentos em pacientes que fazem tratamento odontológico nas unidades básicas de saúde, foi finalizada na última semana. E, para surpresa de absolutamente ninguém, nós aqui já tínhamos adiantado, ela concluiu que as acusações eram mentirosas. Agora, a Prefeitura ameaça, com abertura de processo administrativo, o servidor público municipal que denunciou o caso, a vereadora Fernanda Castelha, do PMN. E por ter trazido o fato ao conhecimento público, solicitando inclusive a abertura de uma investigação, a vereadora, por sua vez, entrou na mira dos seus pares, aqueles 11 que se negaram a investigar, eles mesmos. Nas redes sociais circula a informação que os vereadores estão articulando nos bastidores a abertura de um procedimento contra ela na Câmara Municipal de Araxá. Depois que a Prefeitura de Araxá divulgou que pretende enquadrar o dentista denunciante como mentiroso, a vereadora divulgou áudios que recebeu em março, quando trouxe o caso a público. No primeiro deles,
O dentista da unidade do CAIC, localizada na Escola Municipal Leonilda Montandon, diz: Deixa eu te dar mais uma dica para a gente pegar no pé do povo da prefeitura. Pessoal da Secretaria de Saúde, a coordenação de odontologia, está mandando um material vencido para a gente usar na boca dos pacientes. Você acha que isso é normal? Vou te mandar aqui uma foto que chegou da Secretaria de Saúde hoje, material vencido para a gente usar. Em outro áudio, o mesmo profissional diz: Tem mais uma para vocês pegarem agora, um negócio feio mesmo. Eles sabendo que o material está vencido, eles conseguiram continuar usando o material vencido, eles não fizeram licitação de medicamento odontológico para esse ano. Então, por isso que eles estão usando medicamento vencido. Pede para ver licitação de material odontológico desse ano, se saiu. Vocês vão ter mais uma para pegar no pé deles. Descobri isso agora. Depois de saber que a Fernanda, acompanhada do vereador Luiz Carlos Bittencourt, flagrou o momento em que chegavam no almoxarifado da prefeitura vários carros para descarregar dezenas de caixas de materiais para uso em procedimentos odontológicos, todos vencidos há vários meses, que haviam sido recolhidos das unidades de saúde, o mesmo dentista disse em outro áudio: Que bom que vocês pegaram eles no pulo lá. Ainda bem que pegou. E pega no pé disso, porque eles não fizeram licitação. Eles estão sabendo que o material está vencido, está usando o material vencido para economizar dinheiro, não fizeram licitação. Mais uma prova de que eles estão usando material vencido na população. Pronto. E aí? Como é que vai ficar isso? Vai ficar bonito, né? A vereadora divulgou ainda áudios de outra servidora que atua na unidade também do CAIC, localizada na Escola Leonilda Montandon. Em um trecho da gravação, a servidora conta que foi xingada por não ter escondido o material vencido quando a vereadora chegou à unidade. A Fernanda Castelli veio, chegou, filmou os trem lá vencido, fez reportagem lá, aí a Luciana ficou sabendo que ela estava aqui no CAIC, aí ela chamou a vigilância sanitária veio e recolheu nosso material, tudo, olhou mais, conferiu mais, achou mais trem vencido que eu não tinha achado, tinha um tanto de broca nova que ainda estava no papelzinho, que não estava lá, ainda estava. As broquinhas, como vem lá debaixo da esterilização e a gente corta elas, os pacotinhos, nem todas estavam com data. As que estavam sem data, eles levaram tudo, levou um tanto de fósforos, um tanto de trem que já estava vencido. E quem levou foi eu, porque eu tive que assumir lá, tive que assinar os papéis dos BO. A Luciana ligou para mim e acabou comigo, me xingou de cabo a rabo, falou que há tantos anos que eu trabalho na prefeitura, se eu não aprendi a trabalhar até hoje, por que eu deixei esse material exposto em cima da mesa, por que eu não guardei num saco de lixo ou numa caixa, sim, por que eu não escondi, né, para ela não ver. Se eu não sei conferir os material que está vencido e tirar, eu falei assim, Luciana, eu confiro os material que está dentro do armário, eu olho de mês em mês e confiro os que estão vencendo, tal, a gente vai tirando. Mas agora conferir os que vêm aí de baixo para cá, para a gente pôr no armário, eu nunca conferi, porque o que está vindo daí, eu sempre pensei que estava vindo já conferido. Em outro trecho, a servidora diz que nunca conferiu a data de validade do material que chega para uso na unidade. É a verdade, ué. Eu falei para a Luciana, ontem ela teve reunião com a gente lá de manhã, né? Depois fechou o consultório lá. Aí eu falei para ela, falei assim, ela falou que eu não sabia trabalhar, esses 20 anos eu não sabia trabalhar. Eu falei assim, Luciana, eu sempre confiro os materiais que estão no armário em uso. Agora, os que chegam lá de baixo para a gente guardar no armário, eu nunca olhei data de validade para pôr no armário, não, porque para mim nunca chegou material vencido nas outras administrações, né? É a primeira vez que eu peguei material e guardei, a hora que eu fui abrir para usar, que eu vi que estava com essas datas super vencidas. Então, a hora que a gente foi vendo que estava vencida, a gente foi tirando e botando lá em cima da mesa, tirando e botando lá em cima da mesa.
Aí chegou o ponto de falar, agora vai ter que parar, porque não tem como mais usar. Porque como vai fazer resina com ácido vencido, com trem vencido, como vai fazer um selamento com os ZRM tudo vencido? Eu falei na cara dela também, falei assim, ó, não tem obrigação nenhuma se estava vindo lá de baixo já vencido. Em outro áudio, ainda mais revelador, a servidora conta que o problema não se restringia à unidade do CAIC e que a coordenação da odontologia, ao saber da fiscalização realizada pela vereadora, havia ligado nas demais unidades, orientando que todo o material, fora do prazo de validade, fosse escondido. Eu não pensei que tinha que chegar aqui e a gente conferir de novo antes de guardar dentro do armário. Aí ela falou que eu não sei fazer meu serviço direito, que não tem que ter. Jogou a culpa tudo em cima de mim, né? Com quem, assim, que eu também fui que denunciei, né? Falei assim, não, eu só tirei a foto, mandei para Adriana falando que nós estávamos sem material, que os material que estava aqui eu tinha tirado, que já tinha vindo vencido. Agora, se dessa foto esparramou, eu não posso fazer nada. Sei que o pau tá moendo, minha filha, a culpa caiu nas minhas costelas, eu que tô com os papelzinhos tudo lá com meu nome assinado. Segurando o BO agora. Arrumar lá. Né, falou para mim agora também que isso foi plantado lá. Com quem assim, né? Deve estar desconfiando de você mesmo, mas ela tá com quem assim, que nós pegou material de algum consultório que já estava vencido e levou para lá e pôs em cima da mesa para fazer essa denúncia, que os materiais foi plantado, que não era da prefeitura, não. Olha para você ver que ponto que a criatura chegou de falar que o trem foi plantado, que nós está plantando trem vencido. Se o Reginaldo chegou lá agora para entregar umas folhas de atualização nossa, e falou que ela já ligou para todas as unidades, mandando todo mundo esconder os material que está vencido. Aí chegou lá no Santa Luzia, que a Meire falou para ele assim, se eu tirar todo esse material que está vencido aqui, parar de usar, eu vou ficar sem ter material para atender, não vou poder atender mais ninguém. Olha para você ver. Então, não é só aqui, todas as unidades estão com material vencido. A Lucimeire, mas o Hamilton veio para cá hoje para o CAIC, porque lá na Unicentro estava sem energia. Aí ela chegou lá, aí ela pegou e falou assim, que lá na Unicentro também está com 4 caixas de RM vencido lá também. Olha para você ver, então todas as unidades, ela mandou esconder tudo nas outras, né? Como o trem estourou, foi ali, aí quer decair a culpa sobre nós, né? E falar que o resto não, que era só ali no CAIC que aconteceu isso. Mas não é, né? Porque ninguém tem coragem de falar a verdade. Mas que todas as unidades estavam com tremendo. Então, por que ela começou a ligar correndo? Na hora que ela soube que a Fernanda Castelli estava lá, alguém também já correu e contou que a Fernanda estava lá 1 hora. Falando que estava lá no portão, que estava lá de fora, que eu não tinha aparecido para abrir consultório. Eu falei assim, eu não tenho que abrir portão de escola, não. Portão de escola, quem abre é o guarda. O portão da escola estava aberto. Eu cheguei uns minutinhos mais tarde mesmo. Cheguei, nem vi que era ela. Ela estava conversando com a Ana Paula lá, nem vi que era ela, não. A hora que eu entrei para dentro, que elas foram entrando, que eu vi que era ela. Aí, como? Alguém também vazou para ela que a Fernanda Castelli estava ali e ela já saiu ligando de unidade em unidade, mandando todos os auxiliares conferir tudo. Aí sobra só para nós, porque foi de lá que partiu, né, a denúncia. Omara, eu começo por você? Gi, eu ouvi a entrevista, né, na Rádio Cidade, onde o advogado da vereadora Fernanda, se não me engano, acho que é Rodrigo, o nome dele, sobre a sindicância, eu concordei com alguns pontos que ele falou, tá? Ele explica que uma sindicância, ela pode haver umas falhas, tá? Por não analisar a fundo os fatos. A coisa que uma CPI faria, por isso que eles queriam que fosse instaurada a CPI. Né? A CPI, inclusive, ele disse que ela tem até poder de polícia, né, a CPI. E a sindicância, né, como ela foi sigilosa, né, eu já não concordo, porque
se até a Suprema Corte do país, a gente assiste pela internet o que é falado lá, né? Aqui em Araxá, a sindicância foi sigilosa. Enfim, a sindicância ouviu servidores. Né? Como que eles podem chegar a uma conclusão que a vereadora mentiu, se eles ouviram somente os servidores? A sindicância, ela catalogou os medicamentos que foram lá recolhidos naquele dia. A sindicância, ela analisou a que lote esses medicamentos pertenciam. A sindicância averigou, né, quando os lotes foram enviados aos departamentos. Porque essa informação, ela é muito importante, tá? Porque se uma medicação, ela venceu, por exemplo, em março de 2021, e ela foi enviada ao departamento em outubro de 2021, por exemplo, ela foi enviada para ser usada vencida, concorda? A sindicância investigou isso daí? Ela apurou essa logística? Houve falha na remessa, enviando por engano, ou foi de propósito mesmo, esse envio? Então, faz todo sentido para mim saber essas informações aí, tá? Agora, me deixa muito preocupada ver vereador defendendo a prefeitura como se fosse o advogado dela, tá? Enquanto que ofende e ataca uma colega de trabalho, tá? Uma vereadora, uma colega de mandato. A obrigação dos vereadores é observar, é fiscalizar as ações do executivo, tá? É apurar o que tiver que apurar, é tomar a providência que tiver que tomar. Tá? As demandas da prefeitura, né, que beneficia a população também, deve ser aprovada, né, de acordo com o orçamento. Não é só ser oposição por oposição, mas também não é fechar os olhos para tudo que a prefeitura faz, né? Isso faz parte de uma política que a gente não quer mais. Então, assim, é preciso pensar sempre no bem-estar da população. Me preocupa também, tá, ver vereador dizendo que são leais aos colegas de trabalho, enquanto que eles deveriam ser leais à população, à cidade. Concorda? Me preocupa acusar a vereadora Fernanda de ser polêmica, dizendo que ela só quer saber de fazer denúncia, que ela só quer saber de investigar, e ainda ironizar, dizendo que ela está na profissão errada, que ela deveria estar trabalhando de investigadora na polícia. Diz ainda que ela não vai ter resultados para apresentar no final do mandato dela. Olha a cabeça desse vereador. Ele acha que o trabalho de fiscalização não traz resultados. Então, assim, eu faço uma pergunta. Que culpa que a vereadora tem se ela recebe as denúncias? Se a população confia nela para poder fazer as denúncias? Que culpa que ela tem? É uma pergunta que vocês têm que se fazer, viu? Por que só ela ou Luiz Carlos ficam recebendo denúncias? Porque se eles estão com uma demanda alta de denúncias, talvez seja porque a população confia neles, né? Percebeu que neles eles podem confiar para poder fazer as denúncias. Então, será que os vereadores aí não perceberam que o cenário político já mudou aqui nesse país faz tempo? Que a população hoje está muito mais engajada, mais preocupada, cobrando mais, tá? Ó, e eu vou dizer mais uma coisa para os nossos vereadores aí, tá? O vereador que estiver cumprindo o seu papel, defendendo os interesses da população, ele não está sozinho, tá? Ele não está sozinho. Seja ele quem for, se ele estiver trabalhando direitinho, ele não estará sozinho. A população está do lado dele. Tá? Eu já critiquei muito a Fernanda em rede social, já critiquei muito o Luiz Carlos em rede social, em coisas que eles fizeram que eu achei que não estava correto, tá? Mas hoje, a meu ver, eles estão cumprindo o papel direitinho. Estão honrando o salário que eles ganham. Tá? E dependendo da reunião da Câmara de amanhã, tá? Do que for falado lá,
vai inflamar mais ainda essa cidade. Então, assim, vamos cumprir, fazer o que tem o certo aí, vamos fazer o certo, gente. Maurício? Eu vou entrar na seara do Robson, mas sem o arcabouço de advogado que ele tem. Eu acho, né, que essas denúncias, elas deveriam ser precedidas, antes da publicação delas, da divulgação, elas deveriam ser precedidas de um BO. Porque se tivesse feito um boletim de ocorrência, apreendido as provas, né, os remédios vencidos, se isso tivesse sido feito de uma forma com o recolhimento desse material vencido, não haveria como refutar a denúncia. Então, nós estamos no meio, né, muito, não gosto dessa palavra, mas muito volátil. As pessoas mudam de lado, mudam de posição, se vendem, se entregam. Estamos vendo lá o Alckmin, né? Agora é vice do condenado, né? Quer dizer, brigou com o condenado a vida toda, agora é vice do condenado. Então, eu acho, né, que se essas provas tivessem sido recolhidas, né, se tivesse acontecido um flagrante, essa coisa teria outro desfecho, né? Eu acho que a gente tem que aprender, né, com esse tipo de situação. Da próxima vez, que faça um BO, que recolham as provas, porque, olha, o Robson é autônomo, né, mas eu sou funcionário público. Eu sei como é que é a pressão. Eu sei como é que as pessoas são pressionadas, né? Mesmo tendo estabilidade e tal, você é pressionado, não é fácil, né? A gente sofre perseguição, né? Você sofre bullying o tempo todo, né? Existe um bullying institucional. Então, quer dizer, vocês acham que esses funcionários conseguem, né, vencer essa pressão nessa sindicância interna? Né, porque eu não sei qual que é a diferença de sindicância e investigação, mas o que deveria ter sido feito é uma investigação. Essa investigação seria sigilosa para proteger as fontes. Mas ela não pode ser sigilosa para punir as fontes. Né? Então, existe uma diferença. Essa sindicância, ela teria que ser conduzida eu não sei quem conduziu, quem foi o presidente, mas por pessoas que não estão diretamente relacionadas ao fato. Porque senão fica viciada na fonte, fica viciada no processo. O processo está viciado, né? Então, uma série de coisas, né, que a gente precisa tomar cuidado, né? Eu acho que a vereadora está fazendo o papel dela, né? Tem que cobrar mesmo, tem que fazer a denúncia, mas a gente precisa ficar esperto com relação a alguns procedimentos legais, porque a gente sabe que tudo é muito volátil e as coisas podem mudar de uma hora para outra, e aí a vítima vira réu. Né? Isso é muito comum, né? Isso tem acontecido o tempo todo, as vítimas virarem réu. Eu sinto muito que Araxá esteja passando por essa situação tão lamentável, né? Onde a volatilidade da Câmara de Vereadores protege o mal feito. Robson? Eu estou tentando até encontrar aqui o nome de um promotor de justiça dos anos 40, 50 aqui no Brasil, que escreveu uma série de livros e tal, e um deles ele faz referência à questão de testemunhas. Tá, vamos lá, não vou lembrar o nome dele não, mas vamos lá. Eu preciso aqui separar minha opinião pessoal da minha opinião profissional. Como o professor Maurício lembrou, eu sou advogado, né? Então, para mim analisar um caso desse, eu preciso separar os dois lados. Em primeiro lugar, minha opinião pessoal. Eu nunca vi, desde que eu votei pela primeira vez, em 1982, e eu acompanho a política em Araxá, pelo menos desde 1984, 85, quando eu comecei a trabalhar na imprensa,
aqui uma administração tão perdida quanto a atual. Tá? O Rubens Magela, o Mauro Chaves, eles estão batendo cabeça desde o momento que eles assumiram a prefeitura. Essa justificativa que eu ouvi, inclusive, que veio lá de dentro, não, mas é porque durante a pandemia não foi utilizada e venceu e tal, eu acho bastante crível, porque eles batem cabeça até na capina de uma rua. Então, assim, manter um estoque atualizado e sem estar vencido, eu não duvido realmente, não. Isso é minha opinião pessoal, né? Já em relação à questão da opinião profissional, o professor Maurício levantou uma questão aí de um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, o problema dele é que ele é uma narrativa unilateral dos fatos. Ele não faz uma prova absoluta. Eu chamo a polícia na minha casa agora e narro que um cidadão chegou ali no muro e tentou pular para cá. É uma narrativa unilateral. Isso aí não vai fazer prova. Não tem presunção de veracidade absoluta. É uma presunção de veracidade relativa. Apreender o material vencido também não iria bastar, professor Maurício, porque parece que a alegação é que o material estava vencido, mas não estava sendo utilizado. Aí o senhor, num momentozinho aí da sua fala, o senhor falou assim, teria que haver um flagrante. Aí eu concordo. Um flagrante, vendo, alguém filmando eventualmente, o dentista pegando o material vencido, colocando, por exemplo, se fosse um anestésico, na seringa e aplicando na pessoa. Aí sim. Esse tipo de denúncia, a vereadora está no papel dela, tem que fiscalizar, tem que denunciar, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mesmo porque envolvem outras vidas, outras pessoas. O professor lembrou aí a respeito da questão da pressão. Essa pressão é imensa, gente, vocês não querem imaginar. É imensa. E muitas vezes é pressão em cima de quem não é concursado no serviço público e que está ali contratado e que sabe que pode perder o emprego ali na frente. E não precisam pensar que não tem essa pressão, porque tem sim, porque tem até aqui na vida, vamos dizer assim, na vida civil. Tem muitos casos que eu atendo no meu escritório que a pessoa fala assim, não, mas eu provo isso, eu tenho 4 testemunhas que provam isso. Eu falei, perfeitamente, bacana. Chama esse testemunha aqui. Vamos reduzir a termo o que ela está falando e ela vai assinar. Aí mudou de figura. Já cansei de ver isso. Você basear, eu particularmente, achei as provas carreadas pela vereadora, se são os áudios que ela tem, e se são aquelas fotos que foram exibidas em vídeo e tal, achei poucas provas, porque elas são provas que ainda que levem a gente a acreditar na denúncia, elas, num crivo judicial, vamos dizer assim, elas seriam fracas, porque elas precisariam ser autenticadas. Aquelas fotos têm que ser autenticadas. Tem que se autenticar aquela foto. Olha, o medicamento tal estava onde na hora da fotografia? E não dá para perceber aquilo. Aliás, a maioria das fotos no vídeo que eu vi por aí, elas estão, inclusive, borradas, ilegíveis. Então, vocês estão entendendo? Aqui é uma opinião profissional minha. Acho, como pessoa, como cidadão, que a denúncia pode até ter fundamento, mas acho, como profissional do direito, que vai ser muito complicado dessa denúncia se emplacar por essa série de motivos que nós estamos colocando aqui. Agora, não se pode jamais querer crucificar uma vereadora ou um vereador que está fazendo o seu trabalho de fiscalização. Isso está errado. Salvo se provar o dolo da vereadora, o dolo de querer, de ter criado uma história para se autopromover. Eu acho isso muito difícil. Particularmente, eu acho muito difícil. Tão difícil, aliás, acho tão difícil de provar quanto de provar o inverso do negócio. Tá? Então, a minha opinião sobre isso é exatamente nesse sentido. Muito cuidado com esse tipo de denúncia, e quando faz a denúncia, tem que ter muita convicção e muita certeza de que as provas são muito contundentes, porque senão o barco afunda. Robson, eu estou assim, muito longe, né, de poder levantar aí qualquer tipo de... Eu não fiz direito, não entendo de leis, estou muito longe. Mas assim, quando eu vi essa denúncia na primeira vez, lá em março, eu achei que o fato de ter sido colocado em uso ou não na boca de alguém era o de menos. Eu achei isso.
Eu achei que o problema neste fato seria o quê? A prefeitura está com um estoque de medicamentos vencidos. A apuração, na minha opinião, ela deveria ter sido no quê? E o que não houve? A apuração deveria ter sido o seguinte: cadê as notas fiscais? Esses materiais foram comprados quando? Esses materiais, eles custaram quanto na época que foram comprados? Qual era o prazo de validade desses itens quando eles foram comprados? O preço pago pela aquisição desses itens condiz com o preço que seria pago lá no mercado na época em que eles foram adquiridos? A minha preocupação, desde o início de toda essa história, foi essa. Mas aí, o que você tem? Você tem vereadores fracos, vereadores medíocres, que desde o início, desde o primeiro momento, desvirtuaram todo o fato, esvaziaram todo o problema, deturparam toda a história. Pegaram uma coisa que é séria, no meu ponto de vista, extremamente séria, é dinheiro público que, no mínimo, foi gasto em material que não foi utilizado. No mínimo. No mínimo é dinheiro público que foi pelo ralo, porque foi gasto em material que não foi utilizado. Mas e se tivesse sido gasto para comprar material vencido ou prestes a vencer, para que haja desvio de recursos? Como a gente vê muito por aí, em tantas prefeituras. E se tiver sido gasto para comprar por um preço que foi devolvido depois para o bolso de alguém? E se? Os nossos nobres vereadores não estão preocupados com isso. Eles simplesmente querem esvaziar o problema porque não foi utilizado na boca de ninguém e a vereadora mentiu. Perdão da palavra, mas foda-se. Se foi usado na boca de alguém ou não, o problema aí, gente, é o de menos. Esse problema é o de menos. O próprio nobre vereador, que é formado em odontologia e faz questão de ser chamado de doutor, não disse aí para os 4 cantos da cidade que não tem problema usar nada vencido na boca das pessoas? Com certeza o consultório dele deve estar cheio de coisa vencida para ele dizer isso, né? Estou repetindo o que ele disse, inclusive em sessão em plenário, que não tem problema material vencido na odontologia, é coisa normal. O nosso doutor, que faz questão de ser chamado de doutor na Câmara. Então, sequer a sindicância mencionou as outras unidades. O problema, hora nenhuma, ficou focado apenas no CAIC. Hora nenhuma. Eu mesma, no meu trabalho independente, pequenininha, que só tem o meu blogzinho aqui, que tem 100 pessoas que acessam no máximo aqui, entre os gráficos, dependendo dos assuntos, se são mais quentes, são 100 pessoas no máximo, eu nunca passei disso. Aí no meu blogzinho pequeno, eu tive a curiosidade. Fui em todas as unidades onde tem odontologia e descobri mais servidores que inclusive gravaram aqui para o programa. Tá aí no canal. Descobri mais servidores contando. A sindicância, muito preocupada em esconder a verdade, porque parece que não estava preocupada em descobrir verdade nenhuma. Estava preocupada em esconder. Ela não teve curiosidade de ouvir outras pessoas. Ficou só dentro do CAIC. Mas se eu contar para vocês, tinha coisa vencida dentro da Unicentro, tinha coisa vencida dentro do Santa Luzia. Não era só no CAIC, não. Você acha que a sindicância se preocupou em olhar aquelas caixas que a vereadora e o Luiz Carlos, o Luiz Carlos e a Fernanda, flagraram
descarregando os carros com caixas lotadas de coisa vencida no almoxarifado? Não, a sindicância não se preocupou com isso, não. Porque a sindicância, gente, a única coisa que ela quis era não chegar à verdade. A única coisa que essa sindicância procurou foi conseguir meios, a qualquer custo, que invalidasse as denúncias da Fernanda, que trouxe o problema conhecimento público. Agora sim, eu tive acesso a algumas páginas desse relatório. Outra coisa que me trouxe muito espanto. Uma coisa sigilosa que depois faz coletiva para divulgar o relatório. Então, bulhufas, essa porcaria é sigilosa ou não? Porque lá na coletiva, o tempo todo mundo estava folheando o processo inteiro e lendo os nomes. Inclusive na rádio, no dia da entrevista que a Omara citou, os repórteres estavam lá falando o nome de quem deu depoimento. O sigilo não era para preservar a fonte? Pois é. Depois se divulgou o relatório para a imprensa. Pois é, né? Aí é que eu já não consigo compreender, porque também aconteceu um fato engraçado, na mesma semana em que o vice-prefeito rompe politicamente. Será que não correram com esse negócio para divulgar isso na mesma semana, para abafar nada? Então, assim, tem muita coisa nesse trem que eles não se preocuparam em investigar, muita coisa que eles não se preocuparam. Só que, assim, só para concluir, Robson, que eu estou vendo que você quer a palavra, lá nesse relatório, pouco que eu tive paciência de ler, porque realmente, assim, a gente vai se sentindo até enjoado, porque, assim, é nítida a impressão que não se buscou descobrir a verdade, se buscou encontrar a qualquer custo de todos que foram ouvidos, qualquer argumento, qualquer coisa que invalidasse as denúncias da Fernanda, só isso que se buscou o tempo inteiro. Só que o interessante, no relatório está lá negando que a prefeitura enviou do almoxarifado para as unidades. Mas no mesmo relatório tem prints de conversas de servidores do CAIC enviando para a chefia da odontologia o print da conversa. Olha, aqui a foto, ó, os remédios que vocês mandaram hoje estão todos vencidos aqui, ó. Ah, e a do setor da odontologia não mandou não, gente. Então, até o que está ali a olhos nus, eles negaram no relatório. Então, que relatório que é esse? Que sindicância que é essa? Que tem coragem de olhar um print e negar aquele print e dizer que nunca enviou nada vencido para nenhuma unidade. Ou é uma comédia, uma peça de comédia, ou é uma peça para dizer para cada araxaense, bando de palhaços, podem buscar o nariz de vocês que nós vamos distribuir. Pode falar, Robson, é porque esse assunto me irrita. Eu estou percebendo. Agora deixa eu fazer um reparo aqui, né? Você falou lá no início lá que não entende direito e tal, mas entende de jornalismo investigativo, né? Jornalismo investigativo é isso. Veja, vamos fazer uma separação. Todas as falas que eu vi da Fernanda, porque eu só vi isso através da imprensa, viu o que a Fernanda falou, viu que o Zidane falou, né? Vi algumas matérias na imprensa. O foco ali sempre me pareceu ser de preocupação com a saúde das pessoas, tá? Então, o meu comentário foi baseado nisso. Quando você traz um outro aspecto, que é de uma fraude, de um enriquecimento ilícito, e assim por diante, aí muda de figura. E esse tipo de situação agora não depende mais da utilização, porque realmente, se você precisa, suponha, de 10 caixas de anestésico por um período de 6 meses, que é o, vamos dizer assim, o trivial, o normal, e basta ver o histórico dos anos anteriores que a gente vai ter uma média em relação a isso, e de repente se comprou 30 caixas, tem alguma coisa errada. Se você compra um medicamento já nas vésperas de vencer, tem alguma coisa errada. E tudo isso é como você disse, pode ser aprovado através de nota fiscal. E aí não depende, professor Maurício, de boletim de ocorrência, de flagrante, nada disso. Aí o foco mudou, entendeu? Aí como é que você faz isso? Perícia, né? A prefeitura tem que apresentar a documentação e essa documentação vai ser analisada.
É muito fácil de se verificar isso. Basta o Ministério Público querer, né? O Ministério Público pode perfeitamente requisitar isso, abrir uma ação civil pública ou abrir um inquérito civil num primeiro momento, que seria talvez o mais adequado, para colher provas para uma eventual ação civil lá na frente, ou até uma ação criminal, dependendo da situação, né? Aí independe de qualquer coisa, tá bom? Professor Maurício? O senhor desligou ao invés de ligar. Eu acho que ele estava ligado. Eu coloquei essa questão para o Robson, né, porque ele é advogado, então ele poderia nos auxiliar melhor. Mas, para mim, nunca foi uma questão de saúde, foi uma questão de recurso mal utilizado. É dinheiro público que venceu, que perdeu. E isso é muito grave. Então, a gente já comentou esse assunto aqui antes, e eu me lembro que eu insisti nesse ponto, que era dinheiro, isso é má gestão, é uma gestão totalmente equivocada de você comprar mais do que vai gastar, ou sei lá como é que comprou. Eu nem vou fazer qualquer ilação, né, se foi assim ou se foi assado. Dinheiro público foi julgado fora e isso não pode acontecer. Então, eu acho, né, que o Ministério... Eu fiquei pensando como fazer isso, né? Como é que o cidadão faz isso, né? Como é que você provoca uma investigação? Porque eles tentaram, os vereadores tentaram levar isso para o plenário, para fazer uma CPI, para investigar, não conseguiram. Por outro lado, a prefeitura resolveu fazer uma sindicância. E a gente sabe que isso não dá em nada, né? Isso só vai punir pessoas que são inocentes. Só vai punir os inocentes. O erro, né, que foi... Se houve algum erro, que foi comprar remédio a mais e tal, essa pessoa não vai ser punida. Vai ser punido o cara lá da ponta, né? O cara que está lá na sala, no ar-condicionado, não vai ser punido. Então, essa questão, para mim, sempre foi a mais séria, é o dinheiro público mal empregado. E por isso que eu achei que um flagrante, uma denúncia, um BO, né? Quer dizer, judicializar esse caso, né? Eu acho que isso seria a melhor solução, já que o caminho da Câmara não deu certo, então eu acho que isso agora é judicializado. Quer dizer, Araxá joga dinheiro público fora. É isso aí. Essa é a questão, esse é o ponto, né? Não vou entrar no mérito se remédio vencido faz mal ou se não faz mal, entendeu? Não sou especialista nisso, mas eu acho que qualquer pessoa sabe que dinheiro não dá em árvore, nem se rasga, e nem se queima para acender cigarro, né? Com certeza. De antemão, eu peço desculpas, tá? Já respirei, já me restabeleci. Mas é porque, assim, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Esse assunto, ele me irritou desde o primeiro momento. Ele me irritou porque, assim, eu acho o cúmulo do absurdo eles se colocarem num nível tão elevado de arrogância e de soberba e chamando a população de idiota, de burro, bando de imbecis, bando de palhaços o tempo inteiro. Mas vamos lá, vamos seguir. Olha, antes de partir para o nosso último assunto dessa noite, eu quero reforçar com você que o programa X da Questão é um trabalho totalmente independente. Nós não recebemos nenhum financiamento público e não temos nenhum vínculo político, partidário. Somos uma iniciativa particular e precisamos de você para fazer o canal crescer em relevância aqui na plataforma. Então, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Lembre-se também de acionar as notificações para você ser informado todas as vezes que um novo conteúdo for disponibilizado. O nosso objetivo é trazer uma visão conservadora dos principais assuntos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Queremos ser um refúgio para as vozes conservadoras que não encontram espaços nas mídias tradicionais. Tá bom? Então vamos seguindo. Por meio de uma carta aberta dirigida à população de Araxá, o vice-prefeito Mauro da Silveira Chaves, do PSC, anunciou na última semana um suposto rompimento político com o prefeito de Araxá, Rubens Magela da Silva, do Cidadania. E a ênfase no suposto
faz-se necessária já que o Mauro garantiu que não abdicará do cargo, ou seja, vai permanecer na função. O vice-prefeito não trouxe detalhes dos motivos que o levaram à decisão, a qual ele mesmo na carta chama de extrema. Mas as suas palavras dão a entender que o caldo entornou. O anúncio movimentou as redes sociais. A comunidade araxaense, ao longo da semana, demonstrou indignação e fez questionamentos, principalmente pelo fato de, durante a campanha, o eleitor ter sido levado a acreditar que a dupla Magela e Mauro fariam um governo de parceria, rompendo com as sucessivas administrações autocráticas, na qual os vice-prefeitos sempre foram figuras decorativas. Outro ponto que despertou a indignação do eleitor araxaense é a afirmação de que continuará atendendo os interesses de quem o elegeu, já que o vice não tem poder nem executivo nem legislativo. Também nessa semana, o Mauro foi alvo de críticas por ter voltado atrás com relação à pré-candidatura a deputado federal. O vice-prefeito havia desistido da pré-candidatura no mesmo dia em que anunciou esse suposto rompimento político com o prefeito. Apenas 2 dias depois, voltou atrás e disse ser, sim, pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal por Araxá. Robson, como que você avalia? É possível esse rompimento aí? Isso é tradição aqui em Araxá, né? Vice romper com o prefeito é desde lá do Antônio Leonardo e assim por diante. Olha, eu sinceramente, a minha opinião particular, a minha opinião pessoal, né? Em primeiro lugar, eu acho que os dois apresentaram um projeto de poder juntos. Só apresentaram um projeto de governo. Isso está muito claro hoje, inclusive já escrevi sobre isso, por isso que eu estou falando aqui abertamente. Mas eles apresentaram um projeto de poder juntos. E, de repente, um quer abandonar o outro, não se sabe por quê. A gente desconfia, né? Mas saber com certeza não. Mas, no caso de um rompimento, eu acho que o ideal seria um rompimento explícito mesmo, né? Seria, olha, estou rompendo, deixo de ser vice-prefeito e vou tocar minha vida. E você se vire. Né? Porque o que deu a impressão naquela carta, e que a população inteira gritou, e talvez esse seja um dos motivos de ter voltado atrás, é que, olha, bacana, você deixa de ser vice-prefeito, mas continua recebendo. E nós já vimos essa história antes, né? Várias vezes, por sinal, não foi uma vez só, não. Mas, enfim, em relação a ele ir e voltar, essa questão do deputado federal, eu lembrei do Jânio Quadros, o professor Maurício vai lembrar disso também, quando ele renunciou lá em 1961, na verdade hoje se sabe que ele não queria renunciar jamais, ele queria fazer um espetáculo, eu vou renunciar, o povo pede pelo amor de Deus, fica, Jânio, fica, e ninguém pediu. E ele ficou falando sozinho, o Jânio. O Mauro Chaves, agora, com todo o respeito que ele merece, o vice-prefeito, me parece que talvez ele esperasse algum movimento nesse sentido. E o movimento não veio. Aí ele, 1 dia, 2 dias depois, voltou atrás, não, vou ser candidato a deputado federal, porque o meu pai pediu, minha família pediu, meus amigos pediram e tal. Tudo bem, vai ser candidato a deputado federal porque todas essas pessoas pediram, mas vai respeitar a Constituição Federal daqui para frente? Ou vai continuar rasgando a Constituição Federal, igual fez durante o período da pandemia aqui em Araxá? Isso é uma pergunta que tem que ser feita. Porque, afinal de contas, é um deputado federal, é um parlamentar federal. Ele vai erguer a voz dele lá contra as arbitrariedades que Araxá praticou durante a pandemia, para que isso nunca mais se repita? Ou ele vai continuar conivente com esse tipo de coisa? Com pessoas proibidas de trabalhar, de ter o seu ganha-pão, com pessoas proibidas de sair na rua, correndo o risco de ser preso. Então, isso tudo tem que ser muito bem claro, muito bem dito. Que ele seja candidato, acho que deve ser mesmo, acho que, aliás, ele já tem anunciado isso de longa data, mas a gente sabe também que a pretensão de muita gente por aí não é ser candidato a deputado, está pensando lá na frente, daqui 2 anos, na eleição para prefeito. Né? Então, precisava ter um pouco mais... Aí vamos lembrar o Bolsonaro de coerência e decidir, não, meu negócio é esse aqui, eu vou tocar minha vida, vai ser nesse sentido aqui. Não, meu negócio não é esse, não, vou tocar nesse do lado de cá. Essa ausência de coerência e só do discurso bonito, as pessoas estão ficando cansadas.
tá? Com todo respeito, viu, Mauro, que você merece, te conheço há muitos anos, conheço a sua família, você sabe disso muito bem, mas eu achei assim, faltou coerência e faltou principalmente mostrar que veio. A administração que o senhor faz parte até hoje não mostrou que veio aqui em Araxá, não. E as pessoas estão preocupadas com isso. Nós moramos aqui, nós queremos uma cidade de progresso, nós queremos uma cidade para frente, nós queremos uma cidade que deslanche, né? Mas não é o que nós temos visto, não, infelizmente. E para você, Maurício, você acha possível exercer algum tipo de trabalho estando rompido politicamente com o prefeito? Sim, botar o salário no bolso. É a única coisa. Olha só, isso é uma coisa tão absurda, né? Isso só acontece. Eu acho que as pessoas têm a mania de dizer, isso é uma jabuticaba. Que é isso? Que coisa absurda. O jabuticaba é uma coisa tão boa, é brasileira, é uma coisa que a gente tem que valorizar e não deteriorar, né? Pelo amor de Deus, isso não é uma jabuticaba, não. Isso é um horror, é ridículo, é uma coisa ridícula. Eu rompi com o prefeito. Era casamento? Era uma união estável, era um casamento, e aí agora eu rompo, e aí é o seguinte, vai você para lá, tenha dó, você foi eleito pelo povo, o povo te botou nesse lugar, tá? Não adianta mandar cartinha de esclarecimento para o povo, não, eu não posso falar essa palavra, porque senão vão dizer que eu sou homofóbico, entendeu? Mas tenha hombridade, peça demissão do cargo de vice-prefeito. Olha, a minha união estável com o prefeito foi pro pau. Então, como a gente não vai ter mais, nós não vamos tomar cerveja junto, não vamos participar de reunião, então eu sou inútil. Como eu sou inútil, eu vou cair fora desse governo, porque eu saí desse governo porque eu não estou concordando com ele. Então, seja honesto com as pessoas que te elegeram, né? Isso é o mínimo que você espera de uma pessoa que recebeu um apoio público. Agora, olha só, é muita ingenuidade dele, né? Com todo respeito, ele esteve aqui na minha casa uma vez, na campanha para prefeito da outra vez, eu o recebi muito bem, gostei de ter conversado com ele, nunca mais o vi, mas, olha, assim, é muita ingenuidade dele achar que ele vai ter voto para deputado federal se ele recebe uma incumbência pública de ser vice-prefeito e depois fala, não quero mais, eu vou sair do jogo, tá? Não vou julgar mais, não quero julgar mais, eu vou sair do play, tá? Sair do play, não quero mais. Quem é que vai acreditar em você, Mauro? Você não vai ter voto. Você pisou na bola e pisou feio. Quando a gente rompe de verdade, a gente rompe. Foi bom o Robson ter lembrado, o Magela ter lembrado, o Merola, puxa vida, o Merola ter lembrado do Antônio Leonardo, porque isso aqui tem uma tradição araxaense, né? Uma tradição araxaense, quer dizer, o Antônio Leonardo rompeu com Jeová, mas... PPP, a Lídia rompe com o Araceli, no final, recebe o apoio do... Mas peraí, recebe o apoio do Araceli, mas que rompimento foi esse? E continuou recebendo o salário dela. Eu não sei quanto que ganha o vice-prefeito, mas eu queria ele ganhar igual o vice-prefeito. Quanto que ganha o vice-prefeito? Aí alguém sabe qual que é o salário do vice-prefeito? Pois é, deve ser um bom salário. Se o vereador ganha quase 15 mil, sei lá, imagina o vice-prefeito, né? Então, eu quero um salário de vice-prefeito, eu preciso de um salário de vice-prefeito. Agora, pelo amor de Deus, né, Mauro? Papelão, coisa feia. Quer dizer, sabe? Olha, não tem jeito de voltar atrás. Você já pisou na bola de todo jeito. Pisou na bola com o eleitor, pisou na bola rompendo essa união sua aí com o prefeito. Candidato federal, você não vai ter chance... Tá? Porque ninguém vai acreditar em você mais, entendeu? Você entra na partida e pede para sair, o jogo aperta, você cai fora. Não dá, ué. Isso é trairagem. Eu acho que você traiu o prefeito, sinceramente. Você traiu o prefeito, você traiu o projeto que você e o prefeito propuseram um projeto de governo para a cidade e você traiu o projeto que você propôs. Vergonha, isso é muito vergonhoso. Entendeu? Nada justifica isso, tá? Nada justifica isso. Se você quisesse briga, partisse para a briga com verdade, de verdade,
tá? Se você tá certo, lute pelo que você tem, não saia do jogo. Isso não é papel de homem, não. Ah, acabei falando. É isso aí. É porque, assim, pelo que eu estou entendendo, assim, ou sai de vez, ou não sai, né? Porque não é porque é uma tradição na cidade, a população está acostumada com isso, e todos os outros fizeram, que é normal se fazer. Ao contrário. Isso é uma vergonha, isso é ridículo, isso é tenebroso, é abominável, e aí você faz igual. Né, Omara? Né? Concordo. Assim, os meus colegas aí disseram tudo, né? E eu vou repetir aqui o que eu postei nas minhas redes sociais, né? Que gerou um pouquinho de polêmica aí com algumas pessoas. Quando eu comecei a ler a carta do Mauro, né? Eu pensei assim, que ele ia, né? Pedir para sair, né? Quando ele fala em rompimento político, eu pensei assim, agora ele pede para sair. Mas no final da carta, para minha surpresa, ele falou que ia continuar na prefeitura, atendendo as pessoas, fiscalizando o executivo. Aí eu pensei, então para que dessa carta, gente? Não entendi. Era só ficar quieto na onde que estava mesmo, né? Não iria causar esse reboliço todo aí na cidade, não ia fragilizar o governo, que já está assim, né? Desgastado aí com tanta bateção de cabeça, como disse o Robson Merola, né? Então, para que serviu essa carta? Apenas para desgastar ainda mais a política de Araxá, desgastar a gente, cidadão, nós cidadãos, né? Agora, essa situação faz acender um alerta, porque se na carta ele chama a situação de extrema, então, eu acho que essas situações precisam ser, né, averiguadas, né, apuradas aí, porque, que situação extrema que é essa que aconteceu? A população precisa saber, então, se houve situações que o levaram a esse rompimento político, é porque tem coisa séria aí. Vocês concordam? Será que ele viu alguma coisa suspeita, não quis falar e quis pular fora, né? Para não ter seu nome manchado? Será que ele descobriu alguma coisa? Ou será que isso foi apenas uma jogada de marketing, né, chamando a atenção aí para a pré-candidatura dele a deputado federal? Então, com essas perguntas aí, né? Então, assim, eu acho uma pena que essa dupla aí, Rubens, sei lá, e Mauro, não vão conseguir, né, cumprir essa promessa de campanha, que era o Robson estar no meio do povão, certo? Levando as demandas, que o povo, né, os anseios da população, e o Mauro estaria à frente aí das decisões, né, enfim, do governo, governaria, né? Porque o próprio Robson, quando ele foi questionado, lá na campanha dele sobre a sua escolaridade, ele disse, né, que teria uma equipe técnica e que o Mauro daria a ele todo esse suporte, né, frente ao governo. E agora, como que vai ficar sem o Mauro com esse rompimento aí? Absolutamente nada contra o prefeito, tá? Eu não tenho nada contra o prefeito. Mas politicamente falando, todos nós sabemos que ele não tem competência, não tem experiência para o cargo nesse momento. Desculpa, é verdade. Aí a pergunta, quem é a pessoa, o gestor, que está à frente de Araxá agora? Já que o Mauro já se afastou, já rompeu, sei lá. Então, essa pessoa tem a competência que o Mauro tem para estar aí ajudando o prefeito? Gente, é preocupante a nossa situação, viu? Muito preocupante. A gente entregou uma cidade, a nossa cidade, nas mãos de uma pessoa sem a menor experiência na política, né, que só tinha um mandato como vereador, sem experiência em gestão, e agora ele está aí, com uma empresa nas suas mãos para administrar, que fatura aí 500 milhões por ano. É preocupante, tá?
Agora, com relação à pré-candidatura do Mauro, né, eu, como cidadã, eu preferia que ele continuasse como vice lá, ficasse quietinho onde ele estava, né? Mas já que ele quis, eu queria dizer uma coisa para ele, um conselho, tá, Mauro? Já que todo mundo que está se candidatando quer ganhar, então eu vou te dar um conselho. Tem pessoas nas redes sociais, que eu não vou citar os nomes aqui, porque não vem ao caso, que aparecem em todos os posts das pessoas, na intenção de te defender incondicionalmente, tá? São pessoas inconvenientes, mal educadas, grossas, irônicas, sarcásticas, que aparecem do nada, igual assombração no post das pessoas. Essas pessoas, Mauro, pensam que estão te ajudando, mas o efeito está sendo totalmente contrário, sabe? Porque por causa dessas pessoas, tá, que ficam aí no Face, atacando e vigiando, né, o post dos outros, tá, vão te fazer perder muito voto. Porque a gente toma preguiça do candidato por causa dessas pessoas, tá? Porque eu vejo muita gente dizendo que não vai votar em você por causa dessas pessoas, porque elas são inconvenientes, tá? É ridícula como essas pessoas se colocam, tá? Então, assim, é só esse, eu não podia terminar isso sem falar disso, gente, porque essas pessoas são intragáveis, elas precisam melhorar, precisam procurar um psicólogo, precisam sei lá o quê, sabe? Então, era só isso que eu queria dizer, Mauro, que eu te desejo boa sorte aí na sua pré-campanha, na sua campanha futuramente, mas eu acho que você deveria avaliar isso daí, até para você ter sucesso aí na sua empreitada, tá bom? É isso. Maurício, tá querendo acrescentar alguma coisa? Pois é, essa coisa do rompimento das relações nem tão estáveis assim, me lembra a saída tempestuosa, né, intempestiva do Moro do governo federal, né? Então, alguém aí disse que, acho que foi o Omar que disse, alguém disse, um de vocês aí disse que a saída dele causou um estresse no governo, o governo já não está bom, e aí sai isso, quer dizer, essa coisa, quer dizer, você ou é inimigo ou é amigo, não tem jeito de ser meio amigo e meio inimigo, né? E a gente, quando o Moro saiu do governo federal, né, ele saiu atirando para todo lado, e em momento algum, eu fiquei preocupado com as denúncias dele, em momento algum. Uma série de amigos meus partiram logo para apoiar o Moro e tal, e eu fiquei do lado do Bolsonaro. Eu falei, não, eu vou esperar essas denúncias, quem sabe? E não tinham nada, quer dizer, então, essas saídas tempestuosas são imaturidade. Política não é para amador. Política é uma coisa, ser político é uma coisa muito séria. Ou você é político ou você é mau político, porque não existe boa política, existe político e mau político. Então, para você ser político, você tem que ter maturidade, que é o caso que o Ciro Gomes demonstrou agora essa semana. Não tem maturidade para ser político, não consegue conviver com contrários, né? Eu já me demiti de coisas que eu fui colocado lá, já me demiti, porque falar, não concordo com isso, estou saindo, não quero mais. Já me demiti, né? Mas você se demite, pronto, vai embora, vai cuidar da sua vida, vai fazer outra coisa, né? Porque não dá para ficar meio a meio, ou é ou não é. Quer dizer, colocaram um projeto de poder, ganharam, enganaram o povo. Na primeira dificuldade eu caio fora, mas meu salário eu quero, tá? Tenha dó, vergonha, não é isso que a gente espera. Isso não é política, isso é molecagem. Me desculpe aí o cidadão aí, mas olha, isso para mim é molecagem. É só isso. Tá ótimo.
Então acho que assim a gente encerra, chegamos aqui ao final do programa X da Questão dessa noite. Eu me despeço do nosso time, agradecendo aí mais uma vez. Robson, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade aí, enriquecendo o nosso debate. Boa noite, excelente semana. Obrigado, Gi, obrigado, Omara, professor Maurício. Foi um prazer, mais uma vez, né, estar com vocês aqui, tá? Todo mundo tem uma semana muito produtiva, uma semana muito tranquila, né? E, acima de tudo, protegida pelo Papai do Céu que está lá em cima, tá bom? Amém. Um abraço para vocês. Amém. Professor Maurício, muito obrigada. Mais um encontro aqui de ideias conosco. Boa noite, boa semana para o senhor. Eu que agradeço a audiência também. Sempre um prazer muito grande estar aqui. Hoje nós tivemos a oportunidade de contar com a presença do Merola, né? Que eu falei o nome dele errado, eu fui tentar corrigir, eu falei o nome dele errado. Ele pôde nos orientar do ponto de vista das leis, da legislação, que isso é muito importante, né? Então, é sempre bom a gente ter um profissional que possa nos orientar sempre, porque ninguém é obrigado a saber tudo e não temos condição. Então, muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui. E quando precisar, contem comigo, tá? Vamos emborrachar essa semana. A gente chama mesmo, né, Omara? Boa noite, boa semana para você. Né, a gente chama mesmo. Boa semana, Gi, boa semana, Robson, Merola, boa semana, Maurício, boa semana para todo mundo aí de casa. Obrigada pela companhia até aqui. Foi um prazer, é sempre uma alegria para mim participar desse programa. Sabe, é com muita satisfação que a gente faz, né, Gi? E eu desejo para todo mundo uma semana maravilhosa, de muito trabalho, com muita saúde, tá? E convido todo mundo aí a engajar mais na política, porque a política está em tudo na nossa vida. Então, assim, não dá mais para a gente deixar só nas mãos dos políticos, viu, gente? Então, eu convido todo mundo a participar mais ativamente, tá bom? Um beijo para todo mundo, boa semana. E para você que nos deu a honra da sua audiência, esse foi o nosso 18º episódio do programa X da Questão. Muito obrigada, viu? A gente conta com você para multiplicar esse conteúdo aí com seus contatos. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau!